Oi, gente, para vocês que acompanham aqui meu canal, hoje estou aqui no Museu do Louvre e estou visitando uma das alas porque o museu é muito grande e você não consegue ver o museu o dia todo, quer dizer, ele inteiro em um dia só. Você precisa, dizem, visitar o museu durante uma semana, o dia inteiro, para conseguir conhecer tudo. Então, eu já fui várias vezes lá e nunca consegui ver tudo. Nesse dia eu escolhi a parte da onde está o Código de Hammurabi, que é uma coisa que fazia muito tempo que eu queria ver, que é praticamente a primeira formação de leis do mundo, e com as penas, com as penalidades do que as pessoas que infringiam as leis, o que iria acontecer. Como vocês podem ver, existem estátuas maravilhosas nessa ala. Esse aí é o código que foi traduzido, né? E da escritura deles daquele tempo, e é impressionante a atualidade do que tem escrito ali, apesar de ter sido o começo de tudo, né? Começo das leis, da sociedade. Quando você vai ler a tradução, você fica impressionado com a coincidência do que era e do que é hoje, que a sociedade, nossa, quase não mudou nada. Eu quero falar para vocês essa tradução porque ela é realmente muito, muito interessante. Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte, e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do local do arrombamento e ser enterrado. Se uma pessoa deixar de entrar água e esta alagar as plantações do vizinho, ele deverá pagar 10 gur, que deve ser a medida de cereais, por cada 10 gan de terra, que era a medida deles, né? De medir os cereais. Se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa deste homem. Se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como filho, criando esse filho crescer, não poderá ser reclamado por outra pessoa. Se alguém tiver um débito de empréstimo e uma tempestade prostrar os grãos, ou a colheita for ruim, ou os grãos não crescerem por falta d'água, naquele ano a pessoa não precisa dar ao seu credor dinheiro algum. Ele deve lavar a sua tábua de débito na água e não pagar aluguel naquele ano. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados dentro d'água. Mas o marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa seus escravos. Se um homem quiser se separar da sua esposa e que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do preço que pagou por ela, e o dote que ela trouxe para a casa de seu pai, e deixá-la partir. Se alguém der seu filho para uma ama, e a criança morrer nas mãos dessa ama, mas a ama, com o desconhecimento do pai e da mãe, cuidar de outra criança, então eles devem acusá-la de estar cuidando de uma outra criança sem o consentimento do pai e da mãe. O castigo dessa mulher será ter os seus seios cortados. Já existia também leis protegendo as mulheres. Se o homem for culpado de incesto com sua filha, ele deverá ser exilado. Se o homem prometer uma donzela a seu filho, e seu filho ter relações com ela, mas o pai também tiver relações com a moça, então o pai deve ser preso e atirado na água para se afogar. Se um homem tomar uma esposa e ela adoecer, se ele então desejar tomar uma segunda esposa, ele não deverá abandonar a sua primeira esposa, que foi atacada por uma doença, devendo manter-la em casa e sustentá-la na casa que construiu para ela enquanto esta mulher viver.
Então, como a gente pode ver aí, as leis são muitas, nem dá para mim falar tudo, porque senão vai ficar muito comprido aqui o vídeo, mas enfim. É muito interessante. Eu aconselho vocês a visitar essa parte aqui da Babilônia, do Louvre, que é realmente maravilhosa. Se fugir de sua casa, então a esposa deve ir para outra casa. Se este homem voltar e desejar ter a sua esposa de volta porque ele fugiu, a esposa não precisa retornar ao seu marido. E por aí vai. Gente, obrigada, um abraço, inscrevam-se aí no canal.